Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje a gente vai treinar algumas frases, o que a gente pode falar quando precisa de uma folga no trabalho. Aqui no Japão você tem um jeito para falar com o seu chefe no local de trabalho, o Nihongo mais polido, mais educado. Engraçado que um dia desses estava assistindo umas orientações sobre oratória e tal, com o pessoal do Brasil. E aí tem um monte de coisas que são regras, na comunicação no Brasil, no português, e que você tem que ser mais assertivo, direto ao ponto, não falar no diminutivo, várias coisas, várias regras que não se aplicam aqui no Japão. Aqui no Japão, quanto mais voltas você dá antes de falar, quanto mais assim no diminutivo, igual shoushou machi kudasai, espere um pouquinho, aguarde um momento, antes fala sobre o tempo, às vezes antes de começar uma reunião, enfim, quanto mais você enrola, mais polido você é. Se você for direto ao ponto aqui, você é considerado uma pessoa que não sabe se comunicar muito bem, não é muito educada, então quer dizer que você pode parecer até agressivo. Então imagina se você fala para alguém, mate, que é espera, em vez de falar aguarde um momentinho, um momento, sim, eu vou ver. É assim mesmo, que funciona de uma maneira diferente. Então eu vou voltar tanto com o quadro que eu queria sempre colocar alguma coisa assim Nihongo, a parte que a gente vai fazer do Rirekusho, do currículo passo a passo, mas também algumas coisas em Nihongo para ajudar a comunidade e focando também no trabalho. Então, você já precisou faltar no trabalho de repente? Imagina que você está com febre, ou seu filho, sua filha, que aconteceu alguma coisa que você não está se sentindo muito bem. Então, o que você diz para o seu chefe no outro dia? Você só falta e fica por isso mesmo? Tem que pedir desculpa se encontrar alguém? Tem toda uma regra de etiqueta de trabalho aqui no Japão. Então hoje a gente vai aprender a falar da maneira correta sobre a necessidade e a urgência da sua ausência. Se você ou seu filho não está bem de saúde, você não pode ir para o trabalho. É importante que você consiga avisar o quanto antes. Aqui no Japão eles falam sempre para você avisar antes de começar o turno, antes do seu horário na fábrica ou no escritório, na empresa, antes de começar, porque eles vão procurar alguém para assumir o seu lugar, o seu posto, Hoje você não vai estar presente, então os chefes eles dão um jeito de ver se coloca alguém no seu lugar. Por isso que é importante tentar falar antes do Mukai te buscar, para quem vai de Mukai, avisar a empreiteira e tudo mais. Então vamos começar pelo exemplo da ligação. Se você precisa ligar para a empresa, primeiramente para falar. Vamos dar um exemplo que a empresa é a Terapia no Japão. Então a secretária atendeu e ela vai falar Terapia no Japão desu. Poderia ser Honda desu, poderia ser Toyota desu, o nome da empresa, e ela termina com desu. A primeira coisa que você vai falar é o Ohayou gozaimasu, é o bom dia, Não é só o Ohayou, porque a gente fala assim com os colegas, com os amigos, Ohayou, às vezes você não vai falar o formal Ohayou gozaimasu. Então você vai falar Ohayou gozaimasu, o seu sobrenome, e logo depois do seu sobrenome, o desu ga. Então, digamos que eu estou ligando para pedir para o meu chefe, vou colocar o nome do chefe como Sakamoto, por conta do anime, que tem o Sakamoto Days, muito legal. Então, eu vou colocar Sakamoto Kacho. Então, vem a minha fala depois que a secretária atendeu o telefone. Ohayou gozaimasu. Letícia Shin desu ga. Ou eu posso colocar só o Shin. Shin desu ga. Sakamoto Kacho wa irashaimasu ka? Quer dizer, eu estou perguntando se ele está. O irashaimasu ka é mais educado, mais polido do que você falar só o imasu, imasu ka. Então, irashaimasu ka, esse é o mais educado que você vai usar no trabalho. Então, vamos mais uma vez. Moichido ou moikai. Ohayou gozaimasu. Letícia Shin desu ga, Sakamoto Kacho wa irashaimasu ka?
Então, estou perguntando se o meu chefe, Sakamoto Kacho, está. A secretária, se ele estiver, ela vai responder: Hai, shoushou machi kudasai. Sim, aguarde um momento, aguarde um momentinho, espere um pouco. Quando o Sakamoto Kacho atender, ele vai falar: Hai, o denwa kawarimashita. Sakamoto desu. Isso quer dizer que ele está falando que ele está na linha. O denwa kawarimashita. Né? Já estou na linha, já posso falar. Hai, o denwa kawarimashita. Sakamoto desu. Ele está confirmando que ele já está na linha. Você vai falar Ohayou gozaimasu novamente, porque agora ele atendeu. Ohayou gozaimasu, Letícia Shin desu ga. Ohayou gozaimasu, Letícia Shin desu ga. E vou esperar a confirmação dele. Não vou falando o assunto logo de cara. Aí ele vai falar Ohayou gozaimasu, nan desu ka? Né? O que acontece, sim. Né? Ou ele pode falar apenas o Ohayou gozaimasu. O chefe pode falar só Ohayou para você. Então, logo depois que ele fala nan desu ka, né? Ohayou gozaimasu, hai, nan desu ka, doshite, enfim. Quando ele pergunta para você, né, o que acontece, né, o que houve, esse nan desu ka, né, o que está acontecendo, sim, né, o que houve, aí você vai explicar. Ano é como se você estivesse pensando no que você vai falar, ou, novamente, sobre as regras de etiqueta, você não vai falando logo na cara, assim, você, sabe, né, você está falando de uma forma mais polida, dando um tempinho. Então, netsu ga 38 do aru no de, kyou wa oyasumi o itadakitai n desu ga. Então, o que a gente acabou de falar? Né, essa pausa para pensar. Netsu ga quer dizer, estou com febre. Né? Netsu ga 38 do. São 38 graus de febre. Pode ser 39 do, pode ser 40 do, né? Mas aí já é muito, né? 40 graus. Mas você vai falar quantos graus de febre. Neste exemplo da febre, por exemplo. Netsu ga 38 do aru no de. Aru quer dizer que existe, tem, haver, né? O verbo existir. Aru arimasu. Aru no de. O no de é o porquê, é o motivo. Então, aru no de, kyou wa, hoje, né? Kyou wa, wa é uma partícula, para dar ênfase no kyou, que é o dia de hoje. Kyou wa, né? Kyou wa oyasumi o itadakitai n desu ga. Né? Você não está falando que você vai faltar assim na cara, você está falando que você gostaria, você está falando que você gostaria de faltar porque você está com febre, né? Que você gostaria de uma folga. Oyasumi o itadakitai n desu ga. Então vamos novamente. Netsu ga 38 do aru no de, kyou wa oyasumi o itadakitai n desu ga. Se você estiver se sentindo mal, mas não está com febre, você vai falar taichou ga warui. Taichou ga warui. Taichou ga, né? Kyou wa taichou ga warui. Hoje não estou me sentindo bem. Taichou ga warui. Hoje não estou me sentindo bem. Ou quando é seu filho, sua filha, kodomo, né, criança. Kodomo no, minha criança, né, meu filho, minha filha. Kodomo no guai ga warui. Esse warui é de não estar se sentindo bem. Então, kodomo no guai ga warui. Kodomo no guai ga warui. Esse ga
no meio é para dizer que tem. É igual quando a gente falou da febre. Netsu ga, né? Estou com febre, eu tenho febre. Netsu ga, então a minha febre é, né? Quando a gente fala logo depois o sanju hachido. Netsu ga sanju hachido aru no de. Então, quando no caso é o seu filho que não está bem, kodomo no guai ga warui, né? Warui. Kyou wa oyasumi o itadakitai desu ga. Essa é a frase que hoje eu gostaria de uma folga. Hoje eu preciso de uma folga. Né? Você está pedindo uma folga, né? Pedindo educadamente, mas explicando o seu motivo. Então, no final, você fala que gostaria da folga. Primeiro, você fala o que está acontecendo. Netsu ga 38 do aru no de, kyou wa oyasumi o itadakitai desu ga. Quer dizer, estou com 38 graus de febre. E quando você não está bem, taichou ga warui. Tudo isso você também não pode falar numa voz feliz, porque para o japonês a entonação é muito séria. Se você falar como se estivesse sorrindo, kyou wa oyasumi o itadakitai desu ga, né? Vai parecer que você quer passear, sair, você está curtindo a vida, né? Você está mentindo. Então não é bem assim. Você precisa deixar claro que realmente você não está bem. Se você estiver realmente, né, com febre, se você está doente, você não pode falar com uma entonação de festa, né? Então, você precisa falar de uma forma adequada. Então, aprendemos 3 formas de falar. Logo depois, o seu chefe vai falar assim: Hai, wakarimashita. Yukuri yasunde kudasai. Sim, então tá, né? Você vai tirar essa sua folga, né? Descanse um pouco. Ele está permitindo e pedindo para você descansar. Antes de desligar o telefone, você vai falar sumimasen. E então ele vai falar odaiji ni. Você já ouviu isso provavelmente quando você saiu de algum hospital, alguma clínica aqui. Até mesmo quando a gente vai no veterinário levar o nosso animalzinho, quando a gente vai embora, as pessoas falam odaiji ni, que é tipo melhoras. É esse significado, né? Que você melhore. Então depois do odaiji ni, você vai falar arigatou gozaimasu, shitsurei shimasu. Quer dizer, você não desliga o telefone com tudo, né? O shitsurei shimasu ou shitsurei itashimasu é um com licença, né? Antes de desligar. Então, arigatou gozaimasu, shitsurei shimasu. E aí você desliga. No outro dia, quando você for trabalhar, que as pessoas vão te encontrar, e aí vão falar: oi fulano, bom dia, como você está, né? Você vai falar ohayou gozaimasu, tudo mais, e você vai pedir desculpas por ter faltado. Então você vai falar kino. Kino é ontem, né? Significa ontem. Kino wa oyasumi o itadaite sumimasen deshita. Então você está pedindo desculpas por ter faltado ontem. Kino wa oyasumi o itadaite sumimasen deshita. Deshita é sempre por algo do passado, né? Então, sumimasen deshita, né? Me desculpe por ontem, por eu ter faltado ontem. Kino wa oyasumi o itadaite sumimasen deshita. E aí vão perguntar: Taichou wa dou desu ka? Né? Como que você está se sentindo, então? E aí você vai falar: Okage-sama de yokonarimashita. Arigatou gozaimashita. Então, mais uma vez: Okage-sama de yokonarimashita. Arigatou gozaimashita. Okage-sama de yokonarimashita. Okage-sama, né? Graças a Deus. Okage-sama de yokonarimashita. Bom, vamos repetir mais uma vez essa parte. Eu estou passando para vocês da forma que eu aprendi aqui na escola japonesa, né, com os professores japoneses, que eles insistem na repetição para a gente absorver o conteúdo, para a gente conseguir memorizar
né? Quantas vezes forem necessárias para vocês repetir esse vídeo, ouvir novamente, assistir novamente, é muito importante para você ir realmente internalizando as frases ou uma palavra. Eu não sei falar japonês, né? Eu tô aprendendo e a gente estuda junto. Quando eu estou produzindo esse material, né? Continuo ali estudando, então é muito gratificante para mim. Yarigai, como minha professora falava, Yarigai é gratificante. Então este é um trabalho gratificante. Konoshigoto wa yarigai desu. Então vamos continuar repetindo e é assim que a gente vai aprendendo. Kino, kino wa, kino significa ontem. Então, kino wa oyasumi o itadaite sumimasen deshita. Significa que você está pedindo desculpas por ter faltado ontem, né? Oyasumi o itadaite sumimasen deshita. Deshita é o passado, né? É algo que já aconteceu. Então, desculpas por algo que aconteceu. Sumimasen deshita. Então, vai ser assim. Kino wa oyasumi o itadaite sumimasen deshita. Kino wa oyasumi o itadaite sumimasen deshita. Né? Esta é a frase se desculpando por ter faltado. Em seguida, alguém pode te perguntar: Taichou wa dou desu ka? Né? Como você está se sentindo hoje? Como você está agora? Como você está? E aí você vai falar: Okage sama de yoku narimashita. Okage sama de yoku narimashita. Arigatou gozaimashita. Okage sama de, graças a Deus. Okage sama de yoku narimashita. Né? Agora estou me sentindo bem. Muito obrigado por perguntar, né? Muito obrigado por se preocupar. Arigatou gozaimashita. Então, Okage sama de yoku narimashita. Arigatou gozaimashita. Então, relembrando desde o início, a primeira parte da ligação, a secretária ou a pessoa responsável pela empresa, né, que atende o telefone, vai falar, digamos que a empresa é Terapia no Japão. Ai, Terapia no Japão desu. Você do outro lado da linha, que quer falar com o seu chefe. Ohayou gozaimasu. Shin desu ga. Ou Ohayou gozaimasu. Retisha shin desu ga. Sakamoto Kachou wa irashaimasu ka? Quer dizer, Sakamoto Kachou, né? É o meu chefe, o Sakamoto. Irashaimasu ka, né? Se ele está. Eu não posso falar, ai, Sakamoto imasu, como se fosse um colega, né? E sem ser polido. Quando você coloca o Kachou ao lado, quer dizer que é o seu chefe, né? O responsável pelo seu departamento, sua seção. Irashaimasu ka, né? É mais educado do que falar imasu. Imasu ka. Então, Sakamoto Kachou wa irashaimasu ka? A secretária ou o responsável que atendeu vai dizer: Hai, shoushou machi kudasai. Se ele estiver. Se ele não estiver, aí é uma outra situação que a gente vai ver numa outra aula, que é quando a pessoa vai te perguntar se você quer deixar recado. Então ela vai falar: Hai, shoushou machi kudasai. Foi chamar. Quando ele atende o telefone, ele vai falar: Hai, oden wa kawarimashita. Sakamoto desu. Né? Quer dizer, sim, já estou na linha. Sakamoto falando. Pronto. Né? Você vai começar novamente pelo Ohayou, porque agora você está falando com ele. Ohayou gozaimasu. Retisha shin desu ga. E espera ele confirmar que te ouviu, falar um Ohayou também, Ohayou gozaimasu. Logo depois ele pode te perguntar: Hai, nan desu ka? Né? Sim, o que houve? O que acontece? Sim. Nan, de nani, né? Nan desu ka, o que é? Hai, nan desu ka? E aí você vai falar: Ano. Começa falando pelo ano, porque você não vai ser uma pessoa que já fala direto, assim.
para parecer menos agressivo, e um tom de voz que você realmente vai ter que fazer um pedido. Netsu ga 38 do aru node, kyou wa oyasumi o itadakitai desu ga. Então quer dizer, estou pedindo um dia de descanso, um dia de folga, porque estou com febre. 38 do, 38 graus de febre. Pode ser outros graus aí, você, no seu caso, você pode falar como você está. E quando você não está se sentindo bem, taichou ga warui, né? Kyou wa taichou ga warui, oyasumi o itadakitai desu ga. Esse oyasumi o itadakitai desu ga é o pedido para um dia de folga, um dia de descanso. Então, oyasumi o itadakitai desu ga. Quando você tem filho ou filha e ele ou ela está doente e você quer comunicar que você não vai conseguir, ir trabalhar, o que você precisa de uma folga porque seu filho está doente, está passando mal. Kodomo no, que é o seu filho, a sua criança. Kodomo no guai ga warui. Kodomo no guai ga warui. Kyou wa oyasumi o itadakitai desu ga. Sumimasen. Você sempre pede desculpas, no final da frase, porque fica mais polido também. Quando o chefe diz que tudo bem, entendi, wakarimashita. Eu entendi, compreendo. Wakarimashita. Yukkuri yasonde kudasai. Então tudo bem, descanse, tire sim o seu dia de folga. E aí você fala, sumimasen. O chefe vai dizer, o daiji ni, melhoras. E você vai falar, arigatou gozaimasu, shitsurei itashimasu. Antes de desligar o telefone, shitsurei itashimasu, shitsurei shimasu é muito importante. Tanto faz shitsurei shimasu ou shitsurei itashimasu, mas o itashimasu é mais polido. Arigatou gozaimasu, shitsurei itashimasu. E aí você desliga. Não vai desligar o telefone depois do sumimasen. Sumimasen, já desliga na cara. Sumimasen. Espera o daiji ni, ou se ficar mudo, você fala arigatou gozaimasu, shitsurei itashimasu. No outro dia, quando você chega na empresa, todos se cumprimentam, ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu. E aí você explica, kinou wa oyasumi o itadaite sumimasen deshita. Quer dizer, me desculpe por ter faltado ontem, pela minha ausência. E aí alguém pode te perguntar se você está bem. Taichou wa dou desu ka? Então, como você está hoje? E agora, como você está se sentindo? Taichou wa dou desu ka? E aí você vai falar, okage-sama de yoku narimashita, arigatou gozaimashita. Agora eu estou bem, graças a Deus, me sinto melhor, me sinto bem. Mesmo que você não seja religioso, religiosa, esse graças a Deus faz parte de uma resposta educada aqui no Japão. Então todo mundo vai falar okage-sama de, okage-sama de yoku narimashita, okage-sama de yoku narimashita, arigatou gozaimashita. Obrigado por ter se preocupado, É um obrigado depois, assim, por algo que já foi, Arigatou gozaimashita. Bom, o vídeo de hoje a gente fica por aqui. Espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. A gente vai estudando juntos, Porque eu também estou estudando, relembrando algumas coisas e vai ser muito bom produzir esses materiais, A gente colocar assim no meio dos meus vídeos, incluir esta parte do Nihongo. Já estava nos meus planos, Depois, em breve, eu vou colocar o Rirekusho passo a passo. Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vai ser muito bom também. E outras situações também que eu acho super importante que a gente consiga se comunicar, que a gente aprenda como falar direito com as pessoas. Quanto mais polido você fala o japonês aqui, o que eu percebi
é assim, quando você é super polido, educado, eles te tratam diferente, sabe? Tem mais educação, parece que uma empatia um pouco maior com você. Quando você fala mais polido, você conquista também um pouco mais de respeito, né, dos japoneses, porque eles percebem que você está se esforçando para falar. Existem situações que às vezes a pessoa pode te tratar um pouco mal, tanto por ela não estar entendendo o que você está falando ou o que você gostaria de passar, e às vezes porque acha que você está sendo grosseiro, porque você não está falando de uma maneira polida, né? O japonês acha que você está sendo grosso, às vezes, se você esquece de falar um desse, um maço, assim, no trabalho, né, gente? Não na relação com amigos, com colegas, é outra, né, comunicação, não é assim formal. Mas no ambiente organizacional, né, no ambiente de trabalho, é diferente mesmo. Bom, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Espero que possa te ajudar esse vídeo e outros vídeos também. Mais pra frente a gente vai explorar outras situações, né, que podem acontecer. Até o próximo vídeo, um abraço e obrigado por assistir.